Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal, sempre trazendo as principais notícias do mercado de fundos imobiliários. E a notícia para o cotista do CPTS não foi boa, né? Como nós podemos observar, ontem, dia 12/11 de 2024, ou seja, na terça-feira à noite, ele acabou de soltar, o rendimento caiu, ou seja, ficou bem abaixo da casa dos 7 centavos. Na verdade, foi 0,062, que vai ser pago dia 21/11 de 2024. Ou seja, CPTS 11, ele há um ano atrás estava pagando na casa de 0,061, ele conseguiu subir, ou seja, se recuperar, chegou a bater quase 8 centavos e agora caiu bruscamente, ou seja, caiu quase 2 centavos de um mês para o outro. E isso, infelizmente, é um banho de água fria no seu cotista. Por quê? Porque o dividendo está caindo. Se fosse só a cotação, não é. Infelizmente, o dividendo está em rota de queda, como nós podemos observar aqui neste gráfico, né? Está em rota de queda. E também a cotação está caindo, né? Porque o bom dos fundos de tijolos, que nesse momento está acontecendo com eles, a cotação cai, mas o dividendo está se mantendo. Já o CPTS não, ele é um fundo de papel, a cota está caindo e o dividendo também está caindo, e isso é péssimo. Ó. Se nós observarmos hoje como é que o mercado está reagindo ao CPTS, ele já está em queda. Ele abriu o dia na casa de R$ 7,06, agora ele vem andando de lado, ou seja, entrando na casa dos R$ 6, que eu já havia gravado um vídeo, pode entrar aí e pesquisar, que você se preparasse para comprar CPTS 11 na casa de R$ 6. Se nós olharmos os últimos 5 dias, isso aconteceu também, ou seja, ele bateu R$ 7,32 aqui no dia 8 aqui de novembro e já despencou, né, para casa dos R$ 7. Se nós pegarmos os últimos 30 dias, ele bateu o máximo de R$ 7,85 e o mínimo de R$ 7, que é o de hoje. Se nós olharmos os últimos 6 meses, teve momentos onde ele chegou a bater R$ 8,39. Se nós olharmos os últimos um ano, aí teve em alguns momentos onde se aproximou aqui de R$ 8,40, mas desde que a Selic começou a subir, ele começou a cair. E nós já explicamos, né, por que isso vem acontecendo. Como nós podemos observar aqui no Investidor 10, hoje, no atual momento, se você entrar no Home Broker, ele está na casa de R$ 7,06. O dividendo está 13,15, mas esse dividendo vai cair porque não foi atualizado. Ele está com um desconto de 18%. A sua liquidez aumentou muito porque tem muita gente vendendo e a maior prova é a desvalorização, certo? Então ele está sendo muito negociado porque muita gente está vendendo. Por quê? Primeiro, CPTS não está subindo o dividendo está caindo. As cotações estão com pressão de queda, como vocês podem observar, as cotações estão despencando. E eu avisei para vocês há umas 2 semanas atrás que ele ia para a casa dos R$ 6. Ele está com a consulta para se tornar high grade, ou seja, deixar de ser fundo de papel e ser fundo multi-estratégia, ou seja, investir em papel, investir em fundos imobiliários, investir em ação. Qual é o problema de investir em ação? É porque ele não pode investir em qualquer ação. Ele não pode comprar Nvidia, ele não pode comprar Banco do Brasil, ele só pode comprar ações do setor imobiliário. E as ações do setor imobiliário são as piores que tem, é tanto que você não vê nenhum tipo de conteúdo ou de seguidor ou ninguém recomendando ações desse segmento. Além disso, Selic subindo derruba a carteira do CPTS porque ela é majoritariamente indexada à inflação. CPTS só se beneficia com Selic caindo e inflação subindo e o governo deixando a inflação livre para crescer.
Porque se o objetivo da Selic for baixar a inflação, o CPTS ele se prejudica porque a carteira dele é majoritariamente indexada à inflação. Outro ponto que é o mais grave e que justamente está fazendo o rendimento cair, e esse rendimento vai cair mais, ele vai distribuir 5 centavos. Pode estar preparado. Por quê? Porque o CPTS ele cometeu um erro. Qual foi o erro? Geralmente, quando um fundo imobiliário se alavanca, ele se alavanca via inflação, ou seja, via IPCA. Quem vai se alavancar via CDI são fiagros, porque a carteira dele é de CDI, então é interessante se alavancar em CDI. Já fundo de papel, na sua maioria, e os fundos de tijolos, eles se alavancam via um IPCA. O que aconteceu? Quando o CDI, quando a Selic estava baixa, o CPTS se alavancou quando a Selic estava a 3%. Hoje a Selic já bateu 13,75, agora ela foi para 11,25, está com expectativa dela subir mais. Ou seja, você consegue observar que teve um acréscimo de quase 11% nessa subida de Selic. E o que acontece? Como ele está alavancado, existe o custo da compromissada, ou seja, a dívida que ele tem que pagar todos os meses indexada ao CDI, quando ele tem uma carteira de IPCA. O que acontece? O dinheiro que ele retira para pagar a compromissada tem sido superior à receita gerada pela sua carteira de CRI. Logo, a carteira de CRI tem negativado. E justamente do CRI é onde vem o maior retorno do CPTS. Ou seja, o CPTS está no cenário onde se ficar, o bicho pega, e se correr, o bicho come. Ou seja, CPTS está no pior cenário. O pior é que muita gente acreditava que a pior fase do CPTS tinha passado, porque nós passamos muito tempo com a taxa Selic na casa de 13,75. Quando ela caiu, aliviou. Tanto que a cotação do CPTS subiu e o dividendo subiu. Mas quando a Selic ela fez um V, aí matou o CPTS, porque mostrou mais uma vez de que havia cruzes do CPTS e não terminou. E esse dividendo agora justamente é esse banho de água fria. Dividendo caindo para casa de 6 centavos, que eu já tinha jogado para vocês essa notícia, já tinha cantado essa bola, e provavelmente se a Selic subir, você tem que estar preparado para receber na casa de 5%, e eu não estou brincando. Você vai receber dividendo na casa de 5%, somente se a Selic bater de novo 13,75, e existe essa expectativa porque não está havendo negociações com relação à saída do corte de gasto. Está muito difícil para o governo negociar, porque ele não tem como negociar. E além disso, nos Estados Unidos o Trump ganhou e o imã americano foi ligado, de forma que está dinheiro migrando de vários países em direção para os Estados Unidos, o famoso trade Trump, ou seja, ganhar dinheiro investindo nos Estados Unidos, se tornou muito, mas muito interessante, certo? Então, para você que é cotista do CPTS, que banho de água fria você olhar para cá e ver esse dividendo caindo, né? Junto com as cotas. Por quê? Fundo de tijolo, a cotação está caindo, mas o dividendo não está. CPTS não, está no pior cenário. Casamento de cota caindo com dividendo caindo. Então, felizmente aí o CPTS vai com certeza despencar. Pode se preparar para estar observando aí o CPTS na casa dos 6 centavos. E é muito interessante porque ele já nunca esteve na casa dos 6 centavos, né? Na verdade, ele nunca esteve nos últimos 5 anos, ele nunca esteve na casa dos 5 reais, né? Na verdade, na casa dos 6 reais. E ele vai entrar na casa dos 6 reais, certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor do canal, segue aqui o nosso canal. Tudo que eu estou falando para vocês eu já tinha avisado. Basta você entrar aí, procurar o último vídeo que foi gravado sobre o CPTS. Nós já tínhamos chamado a atenção que isso ia acontecer. Você que acompanha o nosso canal certamente já estava preparado para essa notícia, porque nós já tínhamos avisado, certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Valeu e até o próximo vídeo aqui do canal.